Galera, agora nós vamos ver um pouquinho de física. A parte de dilatação térmica. Também tem aí no Me Salva, né? Vou seguir os exercícios do Me Salva para fazer esses exercícios com vocês, tá? Essa parte de dilatação térmica, né? Onde nós podemos ver isso no dia a dia? Por exemplo, vocês já observaram que o trilho do trem, que ele tem extensão muito maior no comprimento do que na largura, ele é feito de maneira que entre esses ferrinhos aqui do trem, assim, ó, ele tem uma abertura, ele tem uma distância deixada aqui, é assim, né, o trilho do trem. Aí aqui tem os negocinhos assim. Seria assim, correto? Aí entre esses ferros aqui, existe um espaço. Ó. Esse espaço ele é deixado para que, quando há muito aquecimento, a elevação da temperatura, ocorre uma pequena dilatação com o material. Então, ele dilata quando a temperatura aumenta, né? Aqui seria uma temperatura inicial e aqui seria uma temperatura final. Quando a temperatura final é maior que a temperatura inicial, há um aumento na dimensão do corpo. Por quê? Porque quando a gente eleva a temperatura, as moléculas elas ficam mais agitadas e ficando mais agitadas, elas ocupam mais espaço. Isso vai acontecer com os sólidos, com os líquidos e com os gasosos, né? Nós vamos primeiro estudar a parte sólida. Primeiro a dilatação linear, que é essa que nós vamos começar agora, depois a dilatação superficial. Até aí vai cair na avaliação. A dilatação volumétrica vai ficar para outra avaliação, para que não há necessidade de atropelar vocês, né? Está tudo bem, vamos por partes, como diz o esquartejador. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a dilatação linear, né? Dilatação linear. Outro exemplo são os postes de iluminação, onde tem os fios, né, de alta tensão, ele é deixado uma barriga. Exatamente por isso também, quando a temperatura diminui, há uma contração, ao contrário da dilatação, porque aí as moléculas se agitam mais devagar e o material diminui a sua dimensão, tá? A outra aplicação, vocês observam na casa de vocês, quem tem a janela de alumínio, no decorrer do dia, a temperatura fica elevada, por exemplo, principalmente no verão. Chega de noite, começa tec, tec, o alumínio seu voltando, né? No tamanho anterior, porque a temperatura já está diminuindo, tá bom? E como funciona essa tal de dilatação linear? Como que a gente calcula matematicamente o quanto variou? Para eu calcular matematicamente a dilatação linear, basta eu comparar o seu comprimento inicial com o alfa e com o ΔT. O que é esse alfa? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear é que cada material ele é mais fácil ou mais difícil de dilatar em virtude da resistência do material, né, etc. Tem tantas coisas, né? Então, nós temos a dilatação, nós temos o coeficiente de dilatação linear do alumínio é um, do ferro é outro, do chumbo é outro, do cobre é outro, porque cada material tem a sua resistência, né? A sua liga própria. Então, isso aqui é o coeficiente de dilatação linear. Se vocês repararem, o ΔL, que é a dilatação, vocês já sabem que o delta é a dilatação, e esse L aqui, a gente associa com comprimento. Então, o ΔL é a variação do comprimento. Variação do comprimento
O L0 é o comprimento inicial. O L0 vai ser o comprimento inicial. Como nós estamos falando em comprimento, quando a gente tiver um sistema internacional, ele vai ser dado em metros, né? Mas pode também medir em milímetros, nós já vamos fazer um exercício aplicando isso daí. Agora, o ΔT é a variação da temperatura, correto? Nós sabemos que a unidade dele é graus Celsius, né? Nós vamos trabalhar com a graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear? O coeficiente de dilatação linear isola, deixa ele sozinho. O que vai acontecer? O L0 vem para cá e o ΔT vem para cá, dividindo, não é? O ΔL e o L0 são centímetros, cortou, sobrou o quê de unidade? 1 sobre graus Celsius, porque ele veio para cá no denominador. Então, a unidade de alfa é graus Celsius elevado a menos 1, porque é 1 sobre graus Celsius. Você acha isso isolando, é só basta isolar se você acha, tá bom? 1 sobre graus Celsius, ou graus Celsius elevado a menos 1. Essa é a história da dilatação linear. Vamos fazer um exercício para aplicar? Vamos lá. Da apostila de vocês, começa com dilatação, ele dá a formulinha da dilatação, e ele dá um exercício que já está aqui como número 3. O exercício fala o seguinte: uma barra de cobre mede 20 centímetros. Então, está aqui a barra de cobre. Ela mede inicialmente 20 centímetros, é o comprimento inicial dela. Quando está a 30 graus Celsius, então é a temperatura inicial, né? Quando a 50 graus Celsius, então aqui já houve uma variação da temperatura. Qual a variação do comprimento dessa barra? Então, quando eu aquecer, ela vai aumentar um pouquinho. Ele quer saber quanto que é esse pouquinho, né? A variação é sempre pequena. Dados, coeficiente linear de dilatação do cobre, né? É o Cu, é igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6. Aí ele não colocou aí, mas eu vou colocar aqui, tá? A unidade é graus Celsius elevado a menos 1. Muito bem, ele quer que a gente ache o ΔL. Então vamos lá. ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Aqui, o meu ΔT vai ser igual a 50 menos 30, que é 20 graus Celsius. Esse é meu ΔT. O meu alfa ele deu, e o meu L0 ele deu também. Então, prontinho. 20 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 20. ΔL vai ser igual, 20 vezes 20 dá 400. Ainda falta fazer vezes o 17. Vamos lá. 400 vezes o 17 vai dar 7 vezes 4, 28, vão 2. E mais um, 3, 3,800, certo? Deixa eu pôr o contrário aqui que eu me confundi, peraí. Ai, Jesus, 4 vezes 7, 28, vão 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6. 6.800 deu essa multiplicação. 6.800. Então, peraí. Tira aqui a bagunça da professora. 6.800 vezes 10 a menos 6. Prontinho. Isso aqui é em centímetros, né? Mas o teste de vocês, se vocês repararem, a resposta está em milímetros. O que eu faço? Vamos recordar uma coisa que também é muito útil. Nós temos aquela reta do metro e tem os submúltiplos do metro, que é decímetro, e centímetro e milímetro. Eu estou aqui, ó, no centímetro. A resposta está em milímetro, então eu vou ter que ir uma casa para a direita. Então, esse número, 6.800, ele vai ficar 10 a menos 5 para poder ficar em milímetros. Eu aumentei uma casa. E se for tirar a potência de 10,
Eu tenho aqui 5 casas para a esquerda. Então, desse número 6.800, eu vou 5 casas para a esquerda, não contando onde a vírgula está. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é 0,068. O quê? Milímetros. 0,068 milímetros. Tá aí, gente. Prontinho. Tranquilo? Então, essa dilatação aqui, ó, que ele pediu para a gente calcular, ela é 0,068 milímetros. Tá vendo? É sempre muito pequeno, tá bom? Maravilha! Isso é quando a gente analisa só o comprimento. No caso do trilho, por exemplo, o comprimento é bem maior do que a largura, né? Então, a dilatação vai ser analisando o comprimento do trilho, né? Agora, eu vou passar para vocês, nós vamos conversar sobre dilatação superficial. O que é a dilatação superficial? Agora é numa chapa, numa superfície. Aqui nós tivemos uma dimensão só, não é verdade? Que é o comprimento, né? É por isso que chama dilatação linear. É uma linha só, né? Agora nós vamos na dilatação superficial. Então nós vamos ver o comprimento e a largura. Vamos lá? O que precisamos saber da dilatação superficial? Agora, a dilatação superficial ela vai explorar a altura e a largura. Pode ser, por exemplo, uma chapa de cobre, uma chapa de alumínio, né? Em vez de eu analisar a dilatação de uma linha só, de uma barra de cobre, de uma barra de alumínio, uma barra de ferro, eu vou analisar a dilatação de uma chapa agora, tá? Então, vamos supor que eu tenha o comprimento e a largura. Então, para eu poder trabalhar, eu vou explorar a área. E essa área nós vamos chamar de S, tá? Da mesma forma que a formulinha da dilatação linear é ΔL, L0, alfa, ΔT, isso aqui é a dilatação linear, que nós acabamos de ver, a dilatação superficial, que vai envolver duas dimensões, ela vai ser ΔS, dilatação da área, igual a S0, a área inicial, beta, ΔT. O que é esse beta? O beta vai ser o coeficiente de dilatação superficial. É só pegar o coeficiente de alfa e multiplicar por 2, porque eu estou vendo duas dimensões. Então, o meu beta... Agora, para eu achar, eu vou fazer 2 vezes o alfa. Então, se liga nisso daí, se ele informar com dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, vocês multiplicarão por 2 para ter a coeficiente de dilatação superficial. O ΔS vai ser a área, então, geralmente trabalhando em centímetro, vai ser centímetro quadrado, o S0 vai ser centímetros quadrados a unidade, o beta continua em graus Celsius elevado a -1 e o ΔT continua em graus Celsius. Essa é a unidade, essa é a formulinha, morreu o assunto. Vamos aplicar na prática? Vamos, professora! Vamos ver um, então. Deixa eu achar aqui. Achei. Uma janela de vidro, ela tem alfa 9 vezes 10 elevado a -6 e tem dimensões de 40 por 50 e ela está inicialmente a 5 graus Celsius. Quando a temperatura sobe para 35 graus Celsius, qual a nova área da janela em centímetros quadrados? Pronto, vamos lá. Uma janela de vidro cujo alfa do vidro é 9
vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem dimensões de 40 por 50. Como ela está informando agora, isso aqui é a área inicial dela, tá? O S0 nosso é a área inicial. A área inicial dela tem 40 por 50. 40 por 50. 4 vezes 5, 20 com os dois zeros. Então, eu tenho uma área de 2.000 centímetros quadrados. E ela está inicialmente, aí é a temperatura inicial, a 5 graus Celsius. Quando a temperatura sobe para 35 graus Celsius, então aqui eu vou ter uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, qual a nova área da janela? A nova área, ele quer saber isso aqui, ó. Quando ela dilatou, quando ela aumentou um pouquinho, qual a nova área dessa janela aqui? Quanto ela vai ficar? Para eu achar a nova área da janela, primeiro eu vou calcular o ΔS. Quando eu terminar de achar o ΔS, eu vou pôr essa forma aqui, ó. ΔS é igual a S menos S0. É ou não é? A variação do espaço, a variação da área é igual à área final menos a área inicial, certo? Aqui, ó. Variação da área é igual à área final menos a área inicial. E como eu acho o ΔS? Nós acabamos de ver a formulinha, é S0, delta, beta, delta T. Então, meu ΔS vai ser, o meu S0 é 2.000 centímetros quadrados, tá aqui. O beta, ele deu o alfa, então eu vou multiplicar por 2, vai ser 18 vezes 10 elevado a menos 6. E o meu ΔT é 30. Agora eu multiplico tudo isso, se comportando, né? Sem fazer besteira, professora. Ó, vamos lá. 2.000 vezes o 18, ele vai dar 2.000 vezes o 18. 3 zerinhos, né? 2 vezes 8, 36, vão 3. 2 vezes 1, 2, com mais 3, 6. Certo? Muito bem. Deu 36, deu 56 aqui essa multiplicação, certo? Muito bem. Aí, ainda falta multiplicar por 30. Então, vamos lá no espaço aqui. Vamos achar um espaço. Vou para cá, tá? Eu tinha 2.000. Eu multipliquei por 18, eu fiquei com 56.000, né? Deixa eu ver, eu tô com problema, com gracinha para fazer as coisas aqui, ó. 36.000. Não vou mais fazer de ponta cabeça que não dá certo. 36.000 deu o produto de 18 por 2. Agora que eu tenho 36.000, eu vou multiplicar por 30. Então, vamos lá. 36.000 vezes 30. 3 vezes 6, 18, 10 deu isso aqui, né? 4 zeros, está aqui, e o 108. Pronto. Então, eu consegui 108... 1, 2, 3, 4 zeros, certo? Olha, beleza? 1.080.000, o quê? De centímetros quadrados, né? Agora, vezes o 10 a menos 6. Então, eu vou ter que 6 casas para a esquerda. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 1,08, o quê? Centímetros quadrados, certo? Só que não é isso que ele quer. Ele quer que eu informe o S. Eu tenho que informar o S, não é? Então, vamos lá. Vou tirar aqui, tá bom? Para fazer a segunda parte. Então, eu fiz o 2.000 vezes o 18 vezes o 30, deu esse numerão aqui. Aí, eu precisei 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu esse aqui. Então, essa é a variação sofrida. 1,08 centímetros quadrados. Agora, ele quer o S. Para eu achar o S, eu vou para a segunda parte da minha fórmula, que é ΔS igual a S menos S0.
Se o ΔS é 1,08 e eu quero saber meu S, e meu espaço inicial era 2.000, para eu achar a área final, ela vai ser 1,08 mais o 2.000. Deixa eu ver o número de zeros está certo. O 0, 0 e o 5 vezes 4, 20. Certo? Deu 2.000. Agora faz essa soma de 2.000 mais 1 vai dar 2.001,08 centímetros quadrados de área final. 2.001,08 centímetros quadrados é a letra B de Bosque. Pronto, pessoal. Até aí para nossa avaliação, tá legal? Eu vou pegar alguns exercícios depois para vocês fazerem, para dar uma treinadinha, tá? É isso aí, dia 1º de março é a nossa avaliação, tá bom? Um abraço.